E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV. Meu nome é Vitor Hugo, muitos me chamam de VH. Seja bem-vindo para mais um vídeo do Guia do Brasileirão. Dessa vez, vamos falar com a equipe direto de Recife, o Sport Recife, o rubro-negro do Pernambuco. Vamos encher a tela com os dados do Sport Recife nesta temporada, no ano de 2025 até aqui. Foram 21 jogos, 12 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 37 gols marcados e 17 gols sofridos, um saldo positivo de mais 20, 64% de aproveitamento. A equipe do Sport, comandada por Pepa, teve a eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil, que causou muita revolta entre os torcedores, né, pelo que eu pude apurar, muita pressão em cima do treinador, que parece que culmina ainda com a estreia do Brasileirão e também com a final do estadual, né? O Sport que está nessa final com o Retrô, já teve a primeira partida e terá o segundo jogo da final no meio da semana. Então o Sport ainda é um clube que não definiu ainda a sua colocação no estadual, por isso que não está em definitivo aqui na tela, obviamente. Tem um jogo a fazer ainda, não tem nada a ganho, saiu na frente, mas temos que aguardar. A Copa do Brasil, claro, até por uma questão financeira, pelo Sport estar voltando à primeira divisão, né, a Série A, não tem um outro torneio paralelo a não ser a Copa do Nordeste, né? Mas digo com relação à própria Sul-Americana, né? Já que teve a sua ascensão à primeira divisão este ano. Na Série B do ano passado, no ano de 2024, ficou em terceiro lugar com 58% de aproveitamento, né? Então a equipe do Sport, que chegou a oscilar bastante na competição, conseguiu o seu acesso ficando em terceiro. Seu treinador, para muitos contestado, o Pepa, tem 34 jogos no comando, no total, né? No comando do Sport, tem 21 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Soma aí, então, um aproveitamento de 67%. Precisamos ver na Série A se ele consegue não deixar escapar muito desse número, né? Já que 67% acaba sendo muito alto, imaginando para uma Série A, não subestimando a equipe do Sport, mas a gente tem que sempre ponderar que o campeonato estadual pernambucano, por exemplo, que colabora com esses números, é de um nível abaixo do que uma competição nacional e a própria Copa do Nordeste. Os destaques da equipe, eu sempre gosto de separar um de cada setor, né? O goleiro Kaique França, tenho até minha colinha aqui para não esquecer, o goleiro de 29 anos, ex-Corinthians, formado no Corinthians e ex-Ponte Preta, né, onde teve a oportunidade, enfim, de jogar. Está na sua segunda temporada, é um goleiro até que em alguns jogos utiliza a tarde de capitão. O goleiro tem uma liderança já mediante o grupo, mesmo não estando há muito tempo no Sport Recife, né? Já tem a confiança dos torcedores. E o outro goleiro que tem com ele no grupo, ali no elenco, né? Digamos, o segundo goleiro, porque obviamente que tem mais, é o Thiago Couto, tá? À direita, Gonçalo Paciência, um jogador internacional, um jogador com um passado aí no futebol, né? Vou até abrir aqui para falar para vocês, não errar a ordem dos times, né? Já que ele passou por alguns, e eu não quero passar uma informação errada para vocês. O Gonzalo, que já chegou no Sport, já tem alguns gols no início desse ano, né? Com 15 jogos, 5 gols e 1 assistência. Vamos citar aqui as equipes pelo qual passou, né? O jogador, ele veio do Sanfrecce Hiroshima, do Bochum, da Alemanha, passou pelo Celta de Vigo, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Porto, Vitória de Guimarães, Rio Ave, Olympiacos. É um jogador da base do Porto. Digamos que veio para ser o homem-gol do Sport, mas o Sport também tem o Pablo, porém, né, até pelo peso dessa contratação, por ser um jogador de reconhecimento internacional, é claro que é um dos destaques, uma das expectativas, né, esperança
do que o torcedor do esporte deposita muita fé de que possa ser a solução para os gols da equipe. No centro, seu capitão, camisa 10, né, o famoso 10 e faixa do Sport Recife, Lucas Lima, ex-Santos, né, muito conhecido, né, do futebol brasileiro, passagem também por Palmeiras, jogador que, claro, já esteve no Sport Recife anos atrás, fez esse seu retorno para a equipe, né, a equipe do esporte aposta muito nele como seu principal jogador, com certeza, o cérebro do time, o jogador que acaba acelerando ou cadenciando o jogo na medida que ele define o que é melhor para a situação nas jogadas, né? Um jogador que finaliza para o gol, bate faltas, tem bola parada. No esporte voltou a encontrar um bom futebol, um jogador que é muito cobrado por ser um pouco, em alguns momentos, se tornar desatento nos jogos, demonstrar pouca vontade. No esporte isso não se repetiu, né? Um jogador que com certeza deve ser o que mais vai ser acionado aí pelo meio campo e pelos jogadores do esporte, né? O jogador que mais recebe passe do meio para frente da equipe é Lucas Lima. Os jogadores que chegaram, né, já que não tem alguém mais recente, como aconteceu em outros casos aqui, para tentar manter o padrão, eu até expliquei que, né, alguns times fogem um pouco, por quê? Porque o Sérgio Oliveira já chegou e já jogou, o Duqueiroz também, o Christian Rivera também, e o Lucas Cunha, zagueiro, também. Né? Em alguns casos foram jogadores que foram tão recentemente contratados que nem haviam jogado ainda. Mas é interessante a gente citar, né, o Sérgio Oliveira também, assim como o Paciência, talvez até um currículo mais pesado, né? Já que ele veio do Olympiacos, passou por Galatasaray, Roma, Porto, PAOK da Grécia, Nantes, né? É outro jogador formado na base do Porto, o Sérgio Oliveira, o meia, que tem aí a incumbência, né, de dividir protagonismo nesse meio campo com o Lucas Lima, brigar pela posição ou ser uma opção, já que o campeonato de 38 jogos é longo, e também tem questões de cartão amarelo, contusões e etc. O volante Duqueiroz, formado na base do Corinthians, jogador ex-Grêmio, chega também para brigar pela posição, assim como o Christian Rivera, né? O Christian Rivera, jogador que veio do futebol mexicano, o jogador colombiano, né? Ele jogava no Tijuana, do México, passou pelo Querétaro, e na Colômbia jogava no Deportivo Cali, o jogador formado, né, no Deportivo Cali da Colômbia, mais um a brigar por posições nesse meio campo. Lucas Cunha, o zagueiro ex-Red Bull, né, o zagueiro que também deve brigar por posição. Inicialmente parece não ser o titular, né, da equipe do Pepa, né, que conta com uma zaga que eu vou mostrar no momento dos campinhos, né? João Silva, português, e Chico, né? Eu não pude citar aqui nessa tela todos os contratados, que senão ficaria extensa essa lista, né? E o Lucas Cunha chega por empréstimo do Red Bull Bragantino. Tá? As apostas da equipe do esporte, seguindo o padrão dos outros vídeos que fiz no Guia do Brasileirão, podemos citar, né? Teve oportunidade de vários jogadores, tá, gente? Eu contei 10 ou 11 jogadores jovens com idade ainda de sub-20 que atuaram no esporte, que tiveram oportunidade. Eu separei esses como exemplo porque o Zé Lucas, que tem apenas 17 anos, fez 9 jogos em 2025. Então, teve um jogador que teve bastante oportunidades. O Adriel, ele fez 7 jogos esse ano. Também é jogador de meio campo, né, volante com um pouco mais de chegada do que o Zé Lucas. O Jefinho, o meia, teve 3 oportunidades e deu uma assistência já. É um jogador mais ofensivo. E o Netinho, lateral direito, também teve 3 oportunidades, né, para atuar. Todos jogadores formados na base do Sport Recife. No DM da equipe, Rafael Thierry, um dos seus líderes, né, jogador que está há muito tempo em Recife, o zagueiro, por exemplo, eu como acompanhei de perto em 2019 o acesso do Sport Recife, o Rafael Thierry era com certeza o principal jogador até da temporada naquele ano no campeonato da Série B.
O Zé Roberto, o centroavante, também segue no DM, uma contusão, né, mais séria. O atacante Atêncio e o meio atacante Ortiz, ambos já estão na reta final de recuperação, pode ser até que estejam disponíveis, pelo que eu li, nos primeiros jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? Podendo até ser um deles na estreia, né? Podendo ficar no banco de reserva. Para não esquecer que o Sport participa também da Copa do Nordeste, obviamente, e também está classificado, né, em segundo lugar no grupo A. Tem que esperar o classificado do outro grupo, que ainda tem uma rodada a jogar e um jogo pendente ainda, além dessa sétima rodada do outro grupo, né, para saber quem é o clube que vai enfrentar o Sport, né, nessas quartas de final, né, vai para na fase de mata-mata da Copa do Nordeste, um campeonato que o Sport participa em paralelo à Série A. Vamos para chegar para a fase dos campinhos, lembrando, né, não se apeguem às cores das bolinhas, que isso é gerado automaticamente pelo software, pela plataforma. Os posicionamentos são baseados no mapa de calor e de movimentação dos jogadores nas partidas. A equipe do Pepa, do Sport Recife do Pepa, ela tem a predominância no uso do 4-2-3-1, tá, gente? Mas teve também uma variação para o 4-1-4-1, eu vou mostrar para vocês. A equipe, né, com o goleiro Kaique França, na lateral direito o Hereda, ex-CRB, João Silva, o português, pelo lado direito, e o Chico, formado na base, canhoto Chico, pelo lado esquerdo da zaga, junto com Igor Carius, que é um lateral ambidestro, mas que predomina o jogo pelo lado esquerdo. O meio campo com Christian Rivera, Sérgio Oliveira, né, a dupla de gringos aí, lado a lado, somando-se a Lucas Lima, né, nesse trio de meio campo, Lucas Lima com maior liberdade de movimentação. De um lado, o Carlos Alberto, aquele que do Botafogo, vocês devem lembrar dele, e o Lenny Dobato, né, um canhoto, que ele e Christian Barleta são os dois canhotos que até brigam até por essa posição. O Lenny Dobato também joga mais adiantado, se for necessário, né, por dentro, por dentro ou espetado, né, como até o meu parceiro Ademir Quintino gosta de falar, né, o famoso espetado. O Gonçalo Paciência na frente, que tem como seu concorrente principal, além da chegada do Arthur Souza, por empréstimo, o principal seria o Pablo, né? Que fez gols já nessa chegada, dá uma alternativa até de jogar com os dois, se for necessário, mas até então o Sport de início, né, com o Pepa, vem jogando mais com um apenas mais adiantado, né, como centroavante, e neste caso do jogo contra o Santa Cruz, foi o Paciência. Passando para a partida contra o Vitória da Bahia, repete-se o 4-2-3-1. O que tem de diferente é Lucas Cunha na zaga e o Duqueiroz de volante, além da ausência do Lucas Lima. A presença do Fabrício Domingues foi um destaque muito grande da equipe no ano passado, perdeu um pouco de espaço. Carlos Alberto foi para o lado direito, Gustavo Maia entrando pelo lado esquerdo, com o Arthur Souza tendo oportunidade na frente, né? Teve uma mudança grande aí do meio para frente. Primeiro jogo da final contra o Retrô. O Sport acabou vencendo por 3-2. Tem que aguardar agora o jogo de volta. Hereda na lateral direita, João Silva, Chico e Igor Carius, né? A equipe base que deve iniciar o Campeonato Brasileiro. A dupla de volantes, Sérgio Oliveira e Rivera. Sérgio Oliveira e Rivera até rima, né? Com o Lucas Lima à frente dos dois. Dessa vez não o Lenny Lobato, não o Carlos Alberto, e sim o Christian Barleta. O Lenny Lobato, como eu falei, né, jogando adiantado, que é diferente do Paciência, porque ele tem muito mais movimentação, velocidade para atacar o espaço, mas não tem a condição de fazer o pivô, segurar o zagueiro ali com a utilização da força física, já que é um jogador de característica física bem diferente do Paciência. E do lado esquerdo, o Romarinho, aquele driblador rápido, né, que durante muito tempo se destacou pelo Fortaleza, tá? Aqui é o último jogo do Sport, né, antecedendo a estreia do Campeonato Brasileiro. É um time, podemos dizer assim, mais mesclado, né, uma zaga com Lucas Cunha e Antônio Carlos. Nas laterais, o Di Plácido, aquele que esteve também no time do Botafogo, né, um tempo atrás.
o Igor Cairuz, Romarinho aberto na esquerda, com o Christian Baleta na direita, o Pablo na frente e o meu campo diferente, né? Com Duqueiroz, Fabrício Domingues e Johan, a equipe fazendo uma formação diferente, não volantes lado a lado, um 4-2-3-1 com um meia à frente dos dois. É o Duqueiroz mais posicionado e dois meias, né? Um mais pelo lado esquerdo e um mais pelo lado direito, Fabrício Domingues e Johan fazendo esse área a área, né? E aí configurando um 4-1-4-1, que no momento ofensivo, obviamente, que fica mais com o formato do 4-3-3. Eu vou abrir aqui o campinho enquanto carrega aqui, porque entre uma tela e outra tem um tempo, mas vamos ver se dessa vez vai ser rápido. 1, 2, 3 e... 1, 2... Aê! Foi rápido dessa vez. Ainda bem. Porque geralmente demora um pouco para carregar. E os vídeos eu não estou editando, tá, gente? Até porque seria muito complicado dentro do tempo aí que eu destinei para fazer todo esse material. Então, é como se fosse uma live, só que sem interação, né? Por isso que tem alguns lapsos aí, né? Algumas coisas que na edição a gente tiraria, né? Como aquele negócio de travar vogal, né? De ficar travando... como agora, né? Ficar fazendo trava vogal na edição, todo mundo tira, né? Mas o conteúdo não é para ser perfeito, né? É para ser entendido. Se você entendeu, tá ótimo. Na tela, como eu fiz como padrão de outras equipes, coloquei os jogadores mais ou menos nos seus setores, mesmo que se alguns joguem, por exemplo, na ponta esquerda e na ponta direita, botei o de predomina no seu mapa de calor. Vou explicar e na medida que eu vou tirando os jogadores do campinho, a gente consegue falar sobre eles e também ir formatando a equipe principal do esporte, né? No gol, Thiago Couto e Kaique França. Thiago Couto pode ir para o banco, Kaique França é o titular. Na zaga, apesar da contratação do Lucas Cunha, que é um bom zagueiro do Red Bull, e o experiente Antônio Carlos, que também jogou até na Major League Soccer, ambos, né, deixam a titularidade para João Silva e Chico. Na lateral esquerda, a briga entre Dalbert e Igor Carius. Dalbert também com experiência internacional, né, o esporte contando com muitos jogadores experientes, com passagens por equipes europeias, né? Di Plácido e Hereda, no momento, Hereda está à frente do Di Plácido, né? Então é muito provável que a linha de defesa do esporte seja essa, com Hereda, João Silva, Chico e Igor Carius, né? A dupla de volantes, vamos colocar aqui o Sérgio Oliveira com o Rivera, né? A dupla que rima, porém tem a sombra, né? E uma sombra que vai disputar realmente por essa posição, o Duqueiroz e o Fabrício Domingues. Eu acredito muito no Fabrício Domingues, brigando fortemente por essa titularidade, ou até numa alternância. Eu vou até deixar ele aqui no cantinho para não esquecer, né? Para fazer a alternância do 4-1-4-1. Eu vou até colocar ele no campinho como exemplo, tá? Vou deixar ele de lado aqui para mim não esquecer dele. Lucas Lima e Johan na meia, podendo também ter Ortiz, né? Por aqui. Carlos Alberto também, se for o caso, também pode ser utilizado por aqui, mas vamos deixar agora o Lucas Lima, que é o titular absoluto, e o Johan é uma boa opção para segundo tempo, né? É importante até, para não esquecer, como aconteceu num vídeo, tive que colocar num comentário, que durante este ano a equipe do Pepa teve uma média de finalizações de 16 tentativas. E por que eu digo tentativas? Porque as finalizações nem todas vão no gol, né? Então são tentativas de finalizações ao gol, foram 16. Tentativa de finalizações ao gol do esporte eram 8 em média. Isso é um bom número, né? Se você consegue atingir o dobro de finalizações mediante seus adversários, é um bom número. Mas, claro, mais uma vez ressaltando que o Campeonato Estadual de Pernambuco, né, acaba colaborando com esse número muito positivo para o esporte, já que na competição, claro que o Santa Cruz é uma equipe tradicional, o Retrô é uma equipe em ascensão, né? O próprio Náutico, tem equipes boas no Pernambuco, mas não podemos comparar com a competição que nós estamos tratando aqui, que é a Série A, né? É uma discrepância até muito grande. Do lado esquerdo, temos a opção do Romarinho, Gustavo Maia, Ortiz e Carlos Alberto, tá? Eu, a princípio, vou deixar o Carlos Alberto, tá? O Gustavo Maia é uma opção. Você vê que eles têm bastante opção pelo lado. Ortiz, inclusive, bom na bola parada. Romarinho, aquele cara que
Nenhum lateral gosta de enfrentar, né? Principalmente se tiver amarelado, né? Porque é drible em cima de drible. E do lado esquerdo, aí eu tenho uma dúvida maior, né? O Atencio, vamos ver como é que vai se recuperar da contusão. Também joga pelo lado esquerdo, vou deixar ele agora no banco. Vai ter uma briga boa entre Barleta e Lobato. O Barleta tem mais força física, né? É mais alto, finaliza mais, e o Lobato é mais agudo e mais até artilheiro, né? Um jogador que é mais até presente na área, né? O Barleta busca preparar jogadas para cruzamento, finalização, mas atuando mais pelas pontas. Conheço bem Christian Barleta. Eu vou deixar aqui de momento o Barletinha, tá? Mas aqui a dúvida é grande, viu, gente? A dúvida é grande. Pode ser que alguns torcedores do esporte digam, não, Vitor, deixe Lobato. Mas aqui é só uma suposição, tá, gente? Vai ter mais campinhos para vocês verem. O Arthur Souza é um jogador que na carreira predominou jogando centralizado, adiantado, mas também é opção também de movimentação, mas vou colocar ele agora no banco. Na frente, Pablo e Paciência. Acho que o Paciência sai na frente. Então, assim, a gente configura um 4-2-3-1. Como que a gente muda para um 4-1-4-1? Né? Vamos colocar aqui o Rivera de primeiro volante. Sobe Sérgio Oliveira, Lucas Lima, né? E aí vira 4-1-4-1 sem precisar fazer nenhuma substituição. Mas eu acho que nesse estilo o Fabrício Domingues encaixa muito bem, tá? Vou só para fazer aqui, só para dar uma variação com substituição. Eu acho que ele encaixa muito bem nessa meia direita, né? Ou como é chamado no futebol brasileiro de segundo volante, certo? Algumas coisas que a gente pode observar por exemplo, o lado esquerdo, né? O lado de defesa é mais alto, então os cruzamentos que forem oriundos aqui do lado direito defensivo, né? Encontra jogadores de boa estatura no segundo da trave. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os centroavantes adversários eles buscam o ponto mais baixo da defesa. Então, às vezes, por exemplo, se o Karius fosse um cara baixinho, né? O centroavante geralmente tenta buscar aquele posicionamento ou nas costas do lateral ou entre lateral e zagueiro, né? Como na equipe do esporte, ele não tem essa questão com o Karius principalmente, né? Vou até conferir aqui a altura do Hereda, para eu não falar besteira, né? Porque às vezes, como eu falei, né? Eu não estou confiando mais muito na minha memória, não. O Hereda, eu considero até um bom lateral, achei que até que ele teria uma ascensão acho que a ascensão dele no futebol para atingir a Série A até foi um tanto tardia, porém há tempo ainda, né? Um jogador vai completar ainda 27 anos, tem 1,77 m, tá? O Karius ainda é mais alto. Tô até abrindo aqui para me passar a informação direitinho. Né? Não dá para falar que 1,77 m, que o cara é baixo. Precisamos considerar também a impulsão dele. É que alguns laterais são 10 centímetros mais baixos do que isso, né? Então faz diferença. Ó, o Karius é 1,84 m. Então, essa questão defensiva que acaba pegando para alguns clubes no esporte não há esse problema, né? Uma outra coisa que todos perguntam muito, né? Deixa eu trocar novamente o esquema tático aqui para voltar para o 4-2-3-1, tá? Domingues dá uma descansada, né? Momento ofensivo, né? Momento ofensivo, né? Colocar os laterais no campo ofensivo, os volantes chegando por trás, o Rivera menos do que o Sérgio Oliveira, Paciência na área. O Lucas Lima não é tanto aquele cara que vai chegar como o segundo atacante, ele vai mais rodar, né? Não que ele não pise na área, obviamente que pisa, mas ele vai mais rodar buscando encontrar uma linha de passe para receber essa bola e ele sim dar esse último passe, né? Carlos Alberto por dentro, né? Mais ou menos como no momento ofensivo que o esporte vai se posicionar num 2-4-3-1, né? Perdão. O tempo mudou aqui em Chapecó. Choveu, depois parou, voltou a fazer sol, aí à noite chove de novo. E como eu sou um cara viciado em ar-condicionado, minha tosse não para. Enfim, só para mostrar para vocês esse momento ofensivo, tá? Agora vamos fazer o momento defensivo sem bola. Como é que é o fechamento, né? O principal objetivo sempre é rapidamente fechar as duas linhas, né? Então, o Christian Barleta, quem estiver pelo lado, vem fechar o lado, o Carlos Alberto também. Fechamento de duas linhas feito, né, nessa recomposição.
E o Lucas Lima voltando para pegar sempre, né, o primeiro volante adversário com paciência também, dando essa força por dentro. Defende num 4-5-1, tá? O Paciência é um jogador que tem boa presença de área para o cabeceio. O Pablo, a outra opção de centroavante da equipe, não tem como ponto forte, né, o cabeceio, tanto que o Pablo é um jogador que pode jogar também junto com outro centroavante, né? Ele consegue fazer a ponta de lança se for necessário, um jogador de mais movimentação, né? Como se fosse um segundo atacante. Mas eu não vi nos jogos que analisei do esporte o Pepa iniciando com a formação com 2 atacantes por dentro. Tanto o Barleto quanto o Carlos Alberto, mais o Carlos Alberto que o Barleto, não são tanto com essa característica. Agora, por exemplo, aí é que vem a mudança que muda esse cenário. O Lobato já é diferente, gente. O Lobato, seja desse lado ou desse, ele vai estar sempre chegando como segundo atacante. Então, principalmente nos jogos em casa, o Lobato deve predominar entre titulares mediante essa alternativa que ele dá, né? Abre ainda mais o corredor. E aí vamos imaginar que, né, o que acaba podendo acontecer algo desse tipo aqui, o Barleta pode chegar mais, o Hereda vindo por trás, né? Mas o Lobato largando um pouco o lado do campo e chegando na área, principalmente nos cruzamentos vindo pelo lado direito, né? Essa chegada com certeza acontece por parte do Leni Lobato, tá? Coisa interessante também para citar a respeito das bolas paradas, Lucas Lima, faltas frontais, ele busca, né, essa batida. O Ortiz, que é um jogador que eu vi bate bem na bola, se estiver em campo também é um concorrente para esse fundamento, né, de bola parada. Na saída de bola da equipe, eu vejo o Chico com um pouco mais de dificuldade na condução de bola e na mobilidade, né? É um jogador que as equipes adversárias podem se utilizar, né, até mesmo da falta de velocidade, para ter bola profundidade em cima do Chico, sempre, né, buscando as costas dele, mas é um zagueiro firme, né, e bom no jogo aéreo. Torcedor do esporte, alguns até chegam a comparar ele com outro jogador que fez sucesso jogando de zagueiro pelo lado esquerdo, canhoto também no esporte, que foi o Durval, né? Eu considero, já trabalhei com o Durval muito acima tecnicamente do Chico, mas é por ser zagueiro canhoto, formado formado também ali no esporte, apareceu, né, com destaque no esporte. No caso do Durval, o Chico é formado no esporte, então eu vejo que não é tão discrepante assim essa comparação. O jogador Lucas Lima, na sua ausência, né, que por ser o principal articulador, o jogador que está o tempo todo sendo acionado, na sua ausência, a equipe tem a oportunidade sim de fazer um esquema com o jogador que chegue por dentro, né, junto com o centroavante. Então vou colocar aqui o Pablo para dar esse exemplo, que ele pode fazer isso, né? Isso pode acontecer em algumas partidas, e o Lucas Lima não necessariamente ser substituído, tá? Só estou dando um exemplo de variação sem o Lucas Lima, como que poderia ser, já que as equipes, né, muitas delas, né, e não é de se estranhar, sente muita falta do seu principal jogador, principalmente quando é um cara que pensa o jogo. No caso do esporte, o outro substituto, né, esse mais sendo da posição, meu querido, digo querido porque trabalhei com ele, gosto muito dele, o Johan, né, que é um jogador que tem a característica diferente do Lucas Lima, né? Ele é de muito maior movimentação, né, de mais velocidade, gosta muito também de cair pelos lados do campo, busca mais o individual, mas ele não é tão articulador, né, organizador e com lançamento, bola longa, mas é também um bom batedor de falta, o Johan, tá? É uma opção que tem o esporte na meia. Você, torcedor do esporte, você acredita que o esporte pode chegar até que ponto no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão de Série A? Apenas a manutenção na Série A satisfaz o torcedor do esporte? Ou o esporte quer buscar voltar a jogar torneio internacional e poder estar na Sul-Americana do ano que vem? Vamos ter que esperar para ver, né? É mais uma equipe do Nordeste que volta à Série A e que vai procurar, sim, o seu espaço e a manutenção da equipe, e depois
assim que atingir aqueles famosos 45 pontos, almejar algo mais na competição. É o que espera a torcida do Sport. É muito legal ver o jogo na Ilha do Retiro, com aquele grito de guerra deles, né? Eu estive no jogo derradeiro ali para o acesso da equipe, né? O destaque naquela ocasião até era o Guilherme, que hoje está no Santos. E a torcida é muito divertido ver o jogo, porque não tem aquela coisa de só uma parte da torcida cantando, né? O grito de guerra é geral e deve se repetir esse ano muitas vezes em Recife. Valeu? Se gostou, curte que é de graça. A gente agradece. E se você gostou muito, repasse aí, compartilhe para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, no grupo da família, né? Se você tem um amigo torcedor do Sport Recife, mande para ele para ver o que ele achou. E se você fizer pergunta, eu respondo nos comentários. Valeu! Até o próximo!